que vocês acabaram de ouvir, cantada em adoração a Ele, que morreu e ressuscitou, vivo está e voltará. Jesus Cristo é digno de todo louvor e honra e glória para todo sempre. Ele, diferente de qualquer outra pessoa que é adorada, que tem as orações direcionadas a ela, Jesus Cristo está vivo. Se você for no sepulcro onde ele foi colocado, existem opiniões diferentes em qual deles, mas qualquer um deles estão vazios. Não está lá. O corpo dele não se encontra lá, porque ele não está lá. Ele está à direita do Pai. Ele está preparando um lugar para aqueles que ele comprou com seu sangue. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre este evento, a Páscoa, que é comumente confundida com símbolos mundanos, símbolos tradicionais, que não tem nada a ver com a história da palavra de Deus. Com coelhinhos, com ovos, com chocolate, tudo isso muito bonito. Eu gosto de coelhinho, eu gosto de ovo, eu gosto de chocolate, mas nada disso tem a ver com Jesus. O que Jesus tem a nos ensinar, o que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre Jesus, vai muito além, vai muito para trás na história. E hoje de manhã nós falamos um pouco sobre isso. Vamos ter que seguir. Que a primeira menção da palavra Páscoa na história veio do hebraico, quando o anjo da morte, na 10ª praga, direcionado aos egípcios, por conta de não permitir que o povo hebreu saísse para adorar a Deus, saísse em liberdade para adorar a Deus na terra que Deus prometera, Deus mandou 10 pragas. Na 10ª praga foi o que convenceu de fato o faraó a liberar o povo hebreu. E na 10ª praga, onde o anjo da morte foi enviado por parte de Deus para matar os primogênitos de cada família, Deus desenhou um plano de salvação, plano que salvaria os primogênitos, aqueles filhos das famílias. E o plano era que um animal fosse sacrificado e o sangue desse animal fosse usado como uma pintura ao redor dos batentes das casas. E quando o anjo da morte passasse sobre as casas e visse aquele sangue pintado nos umbrais, o anjo passaria por cima e não entraria e eliminaria o primogênito. Por isso, o passar por cima, a Páscoa, Peshá, no hebraico, foi para nós, então, traduzida para Páscoa, e infelizmente foi confundida pelo comércio, pelo materialismo, por tudo o que é de errado, e até mesmo com ideologias ou religiões pagãs, tirando o foco da verdadeira Páscoa. Primeira Páscoa que aconteceu lá no Velho Testamento, em Êxodo, no capítulo 12. Todo o capítulo, mas se você ler no versículo 13, vai ter inclusive a palavra passar por cima, foi o que o anjo fez. E nós temos também a última Páscoa, em que Jesus, como um judeu, celebrou. Ele, como um bom judeu, celebrou, lembrando o livramento que Deus deu para o povo hebreu, da escravidão no Egito, que Deus tirou com mão forte e poderosa. Deus não só tirou, providenciou um libertador, Deus conduziu o povo durante o deserto até chegar na terra prometida. E Jesus Cristo, como um bom judeu, celebrou essa Páscoa seguindo o ritual, como era ordenado, o pão sem fermento, que simboliza o pecado, as ervas amargas, o sofrimento e todo o preparativo, e eles estavam então celebrando ali na última Páscoa. Foi quando Jesus instituiu a primeira ceia, e nós cristãos celebramos a ceia e não a Páscoa. Nós podemos sim usar a história do passado, a história do povo hebreu, como um símbolo de que o mesmo Deus que ouviu o clamor do povo dele lá no Velho Testamento é o Deus que ouve o nosso clamor como igreja hoje. Mas como Deus providenciou através do Cordeiro a salvação de todo aquele que confiou, a ponto de pintar com o sangue do Cordeiro a sua casa, e a morte não entraria, havia salvação naquela casa. Hoje o nosso Cordeiro é Jesus. Jesus é a nossa Páscoa. A condenação não vem, condenação nenhuma está sobre aqueles que têm em Jesus Cristo a sua confiança. Jesus então instituiu a Páscoa, a ceia, utilizando os mesmos elementos que ele tinha. Ele pegou o pão ali, pegou o suco da uva, e ele então disse: este é o meu corpo, este é o meu sangue.
E ele disse para fazer isso em memória dele. Então, até hoje, nós, como igreja, celebramos aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, como a nossa Páscoa. Cristo morreu, ele foi sacrificado pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou. De fato, ele ressuscitou. Foi tão verdade que não só uma ou duas, mais de 500 pessoas, 500 testemunhas oculares, testificaram da veracidade deste evento. E na época que Paulo escreveu 1 Coríntios 15, muitos estavam ainda vivos para confirmar que de fato viram aquilo acontecer. E Jesus Cristo aparece para os seus discípulos também. Então, a morte e a ressurreição de Cristo, eu queria que vocês pensassem nisso. Ela é base para algumas coisas, para muitas coisas, né? Mas para nós, hoje à noite, vou dizer que ela é base para a pregação do Evangelho. A nossa igreja não é única, mas nós queremos fielmente nos mantermos alinhados à palavra de Deus e pregarmos o Evangelho. E o Evangelho é uma mensagem simples, mas poderosa. Nós não precisamos mudar o Evangelho para atrair as pessoas, nós devemos ser fiéis a ele. Devemos entregar do jeito que nós recebemos. Porque foi assim que o próprio apóstolo Paulo fez. E o texto que eu queria que você lesse, que está ali, 1 Coríntios 15, 3 e 4, diz assim, 1 Coríntios 15, 3 e 4, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. Da forma que as Escrituras já tinham profetizado, já tinham apontado todas as Escrituras do Velho Testamento, e nós entendemos hoje, pelas Escrituras do Novo Testamento, que o Cordeiro de Deus, que foi providenciado desde o Jardim do Éden até a consumação e a vinda perfeita do único Cordeiro, um único sacrifício, uma única morte, sem precisar de mais, foi cumprido na vida, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Então Paulo recebeu o Evangelho do próprio Senhor Jesus quando estava perseguindo a igreja, os cristãos. Em Atos capítulo 9, Jesus encontra com ele e fala: por que me persegues? E Jesus salva e comissiona Paulo para levar essa mensagem do Evangelho. E Paulo escreve aqui: primeiramente vos entreguei o que também recebi. Fielmente, irmãos, Paulo fielmente não mudou nada. Ele entrega da forma como recebeu a mensagem do Evangelho, que é simplesmente isso. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Com base nisso, irmãos, a nossa pregação é poderosa. Amém? Não é por causa de pregador, não é por causa de técnicas, não é por causa de estilo, não é por causa de prédio, é por causa do poder de Deus. E o Evangelho é algo que nós não devemos nos envergonhar. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a morte e ressurreição de Cristo, que é o Evangelho, ele é base para a pregação. A pregação dessa mensagem transformadora, essa mensagem poderosa. Eu sei que os irmãos não vão ter uma visão maravilhosa para enxergar essa letra de tamanho fonte número 2, eu acho, para você talvez, nem tanto, né? Mas eu vou pedir aqui, se você abrir na Bíblia, em Romanos, no capítulo 10, versículo 13 e 14. Romanos 10, 13 e 14. Se tem alguém do seu lado sem a Bíblia, se você pode compartilhar também, faça esse favor. Romanos 10, 13 e 14. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? A pregação do Evangelho tem que ser feita. Esse foi o projeto, o plano de Deus. Assim como ele falou para os hebreus imolarem, sacrificarem, pegarem o sangue do animal e pintarem na porta,
talvez isso podia parecer loucura para quem estava fazendo. Qual que é a explicação? Qual que é a lógica? Não foi feito para a lógica humana, foi feito para provar o poder de quem manda, de quem ordena, de quem dá o meio da salvação. E a pregação do Evangelho foi, é e sempre será o meio pelo qual Deus vai usar para alcançar vidas e corações perdidos no pecado. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas é como, pois, invocarão aquele de quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar? Como ser fiel pregando o Evangelho? Precisa ser fiel, precisa pregar. Do jeito que recebemos, essa mensagem pura, simples, do passado, tem que ser passada adiante, para que as pessoas, como eram salvas no passado, sejam salvas hoje, para toda a eternidade. Então, o Evangelho é o que nós queremos expor para você aqui, pregar para você. Cristo morreu pelos seus pecados. É uma má notícia, porque revela que você é pecador. Você precisa de que isso aconteça. Você precisa de salvação. Porque sem isso você está condenado. Você se mantém condenado. Você está indo em direção ao inferno, porque essa é a condenação que Deus disse que vai acontecer. O ser humano está perdido sem Cristo. Só Cristo, só o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Mas para que invoque, para que a pessoa clame por socorro, para que a pessoa peça socorro, me ajuda, em fé no Senhor Jesus Cristo, ela precisa responder à pregação do Evangelho. E eu pergunto para você, você já ouviu o Evangelho? Se você já ouviu o Evangelho, você prega o Evangelho? Você leva adiante essa mensagem? A pregação do Evangelho, ela é baseada na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. A outra coisa que é baseada na morte e na ressurreição de Jesus Cristo é a fé e a salvação nele. Porque primeiramente vos entreguei que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Os nossos pecados, essa é a má notícia, você e eu somos pecadores, mas Cristo morreu pelos nossos pecados. Tem que ter essa boa notícia. A má notícia, já estamos cansados de ouvir. Talvez você tenta se esconder dela, talvez você tenta camuflar, talvez você tenta disfarçar, talvez você tenta se justificar. Você tenta racionalizar, colocar alguém do lado e falar, não sou tão ruim quanto essa ou aquela pessoa. Mas o fato é que todos somos pecadores. Não há um justo, não há um sequer, não há ninguém que busque a Deus. Se não fosse Deus nos buscar, estaríamos perdidos. Então, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. A morte de Cristo, irmãos, é poderosíssima. Porque foi pela morte de um inocente, um cordeiro, sem mancha, sem mácula, pelos culpados, é que a salvação existe. Só que não precisa acontecer mais de uma vez. É uma vez para sempre. Jesus fez isso. João Batista, quando viu Jesus, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hebreus fala que o sacrifício de Jesus foi de uma vez por todas. Não é preciso haver mais sacrifício. Todos os sacrifícios, que foi desde o primeiro animal para cobrir a nudez de Adão e Eva, lá em Gênesis, desde aquele primeiro sacrifício, todos os sacrifícios do Velho Testamento, até chegar no Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Tudo isso apontava para Jesus, para que pudesse culminar na fé, porque a salvação só existe nele, nesse Cordeiro. E ainda nesse mesmo texto que estamos vendo, Romanos 10, versículo 9, diz, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não é algo que acontece somente aqui, é algo que começa aqui, que se expande para isso e se transforma, se converte numa transformação real de vida, de dentro para fora, de cima para baixo. É algo que Deus poderosamente age na vida da pessoa. Então a pessoa que deposita a fé no Senhor Jesus Cristo, ela não tem vergonha, não tem medo de confessar e clamar, socorro, me perdoa, me salva. Eu creio, eu recebo o Cordeiro do Senhor que veio morrer para mim. E aqui diz que se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Está vendo que não só crer que Jesus morreu, mas que ressuscitou. Porque Jesus vive
ele não é um líder de uma religião que está num sepulcro que os seguidores podem visitar e tirar foto dos ossos, ou dos restos mortais, ou do pó que ficou lá. Mas é alguém que quando você vai não encontra ninguém, porque ele está vivo. Ele ressuscitou, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 13. E o 14. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? É preciso crer, é preciso de fé. A fé genuína no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele que morreu pelos nossos pecados, mas que viveu no terceiro dia. Recobrou a vida, ressuscitou. E eu tenho um exemplo aqui de alguém que fez isso. O nome dele é Tomé. Quem não conhece Tomé? Alguém até faz piada, né? A fé de Tomé. Eu só acredito vendo. Tomé era um dos seguidores de Jesus. Religioso, tinha boas intenções, mas ele teve que ter um encontro pessoal com Jesus. A Páscoa é algo muito pessoal entre você e o Salvador. Tomé teve que tomar uma decisão. Você vai ter que tomar uma decisão. Se você nunca tomou, você precisa tomar uma decisão. Porque é você e ele, você e o Salvador, que vivo está, ele não está morto. Jesus ressuscitou, apareceu para 500 testemunhas, ele apareceu em João capítulo 20 para os seus seguidores, ele chegou no local onde a porta estava fechada, ele entrou por lá, ou pela parede, né? Atravessou a porta mesmo assim, e ele teve comunhão com os seus seguidores. Mas um dos discípulos não estava lá, o nome dele era Tomé. Aí no versículo 27 de João 20, até o versículo 31, diz assim: Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Eu pulei uma parte que quando Tomé não estava presente, Jesus apareceu. Tomé apareceu e Jesus não estava presente. E aí Tomé duvidou e falou: mas eu não acredito, eu só acredito se eu ver Jesus, se eu tocar ali na ferida dele, para ver se de fato é Jesus. Aí Jesus aparece. Agora é entre Jesus e Tomé. Algo muito pessoal aqui. Jesus aparece e aqui é o que acontece. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão, põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. O que Jesus está fazendo é um convite. Não é para ser crente, para virar batista, para virar qualquer outra denominação. É para ser crente em Jesus. É muito diferente isso. Ser crente que Jesus morreu pelos seus pecados e que Ele ressuscitou. E agora é entre você e Ele. Imagina numa sala. Tem outros ali sim. Jesus não apareceu só para Tomé, Ele apareceu para todo mundo. Só que os dali já tinham crido. Só que agora Tomé, o incrédulo, estava olhando para Jesus. E Jesus fez o que ele pediu. Vem aqui, Tomé. Põe a mão aqui, ó. Onde os pregos atravessaram, onde derramou o sangue de Jesus. Põe a mão aqui. Onde perfurou para alcançar o coração de Jesus. Lembra o que aconteceu? Eles queriam matar Jesus. Antes da hora, né? Não precisou, porque ele morreu antes da hora, de tanto sofrimento, né? Antes da hora de uma tortura comum de crucifixo. Mas vem aqui, Tomé, faz isso que você está querendo. Aí Tomé, no versículo 28, respondeu e disse: Senhor meu. E o quê? Deus meu. Não é só um líder religioso, não é rabi. Deus meu, o Senhor é meu Deus agora. Eu acredito que o Senhor fez tudo o que o Senhor fez, o Senhor me ensinou, o Senhor curou, o Senhor. Só que agora é entre eu e você. Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus está falando, sabe de quem aqui? De outros, na época dele, que não viram e creram, e de outros que viriam a crer, porque Jesus intercedeu pelos futuros discípulos um dia. Bem-aventurados, felizes são aqueles que não precisam de provas, mais provas do que Jesus já deu, pela sua graça e misericórdia. Aí João finaliza ali dizendo: Jesus, pois, operou também na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus,
e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Agora, entre Jesus e você, você precisa pôr a mão nas feridas de Jesus para acreditar que Ele morreu por você? Você precisa ir lá em Israel e procurar o sepulcro vazio e ver que está de fato vazio, e falar: onde que ele está? Será que sumiram com o corpo dele? Acreditar nas mentiras dos romanos, que era provável que era mentira? Ou você, mesmo sem ver, sem tocar, você é feliz o suficiente para falar: eu acredito, eu creio? E se você invocar, clamar, como diz o versículo 9 de Romanos 10, se com tua boca confessar ao Senhor Jesus: Senhor, eu sei que sou pecador. Essa confissão vem de um coração quebrantado, arrependido, confiante no Senhor. Eu não consigo me salvar, o Senhor fez tudo para me salvar. Me perdoa, me salva. Deus meu, Senhor meu, Deus meu. Peço que você feche seus olhos nesse momento. Abaixe sua cabeça. Entre você e Jesus, como você vai responder à morte e ressurreição de Jesus? Com incredulidade? Ou concordando porque é uma festa, é uma tradição? Ou com uma fé genuína que salva? Que você olha para Jesus e fala: me perdoa, eu sou pecador, o Senhor morreu por mim na cruz. Me salva, Senhor meu, Deus meu. Eu vou pedir que você, se Deus tocou no seu coração pela palavra de Deus, o Evangelho pregado, para que você creia em Jesus dessa forma como Tomé creu, você pode fazer isso agora. Não é a minha oração que te salva, é Cristo que te salva. Você depositando a sua fé em Cristo, você é salvo. Você quer confessar isso no seu coração para Ele? Repita essas palavras, mas são suas palavras. Faça dessas suas palavras ao Senhor Jesus: Senhor, eu sei que eu sou pecador. Os meus pecados levaram Jesus, o Cordeiro de Deus, a morrer na cruz, no meu lugar. Me perdoe por todos os meus pecados. Me salva. Eu creio no Senhor Jesus como Senhor meu e Deus meu. Seja o meu Salvador e me ajude a obedecê-lo como Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia fala: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Deus cumpre as suas promessas. A palavra de Deus não volta vazia. Se você tomou uma decisão como essa, você nunca fez isso, você tomou essa decisão, você pode compartilhar isso comigo depois do culto, ou com qualquer irmão aqui e falar: olha, eu orei. Como Tomé, eu agora creio em Jesus. A Bíblia fala que se você fez isso, você é filho ou filha de Deus, você tem a vida eterna, não entrará em condenação. Quando a morte vier sobre você, vai passar sobre, porque Jesus é a nossa Páscoa. Amém, irmãos? Amém. Vamos